você tem os três liberais, um deles com vínculos com a religião, os outros dois muito seculares. Você tem dois partidos claramente de esquerda, você tem o Partido Trabalhista, que hoje tem uma configuração mais à esquerda do que ele sempre teve, com Merav Mihaeli, uma militante feminista, radicalizada, com presença de árabes dentro do partido. Você tem o Meretz, que é o Partido Socialista de Israel, de esquerda, liderado por um militante LGBT. Você tem o partido de centro, que é o partido do Yair Lapid, secular de centro. Enfim, você tem partido, não é exatamente um partido árabe somente, é o partido árabe islâmico, do movimento islâmico dentro da coalizão. É muito mais alongado, muito mais complexo do que a geringonça, né? Me faz lembrar, mas tem uma diferença que é fundamental. As ideologias estão na mesa. Assim, está sendo colocado tudo na mesa, as referências estão claras, e a alternativa era Benjamin Netanyahu. E não só a pessoa Benjamin Netanyahu, como o esgarçamento claro das instituições democráticas em Israel. Ou seja, Bibi estava apontando para o final da democracia, para uma dimensão autocrática de poder, para uma perspectiva populista que ele representava, e a submissão, por exemplo, do Supremo Tribunal, a submissão, por exemplo, da imprensa, né? Ele vai ser provavelmente condenado justamente por ter tentado intervir na imprensa livre em Israel. Ou seja, a alternativa a essa geringonça israelense era uma alternativa da destruição das instituições democráticas em Israel. E é muito interessante, Pedro, que Benjamin Netanyahu não era isso. Né? Ele foi primeiro-ministro em 96, pela primeira vez, e ele foi assumindo uma posição, e aqui sim eu vou usar o termo de extrema-direita, quando ele começa a perceber que, para garantir seu poder, ele precisava lidar com as instituições que limitavam seu poder, ou seja, os contrapesos da democracia não interessavam a Benjamin Netanyahu, e ele pegou a carona nesse ônibus que estava passando, que era o ônibus da extrema-direita populista, né? Eu acho o geringonça importante, mas eu acho que o grande elemento que fez com que, e eu vou usar o termo que eu gosto de usar, que essa frente ampla fosse formada, foi a entrada produzida e patrocinada por Benjamin Netanyahu de partidos efetivamente fascistas. Um deles, inclusive, um partido que lida com superioridade judaica como sendo uma referência, né, racial judaica, né, o NOA. Né? Bibi patrocinou, né, porque Bibi tinha esses puxadinhos que ele patrocinou a entrada de elementos, não tem outra palavra, né, fascistas, dentro da coalizão, alguns deles, inclusive, com referências claramente racistas, né? E aí, de repente, o que um lado do mapa político viu foi: se nós não nos unirmos, a gente vai ter um partido neofascista que vai ter condições de efetivamente ameaçar a nossa existência no parlamento. Né? O que aconteceu foi ainda mais trágico, porque Bibi colocou esses caras, que são os carranistas, né? Os caras que seguem um rabino, Meir Kahane, que era um rabino que dizia que os árabes têm que ser expulsos de Israel, porque eles são como uma cobra. Né? Então, o que o Benjamin Netanyahu faz? Ele incorpora esses caras entram no parlamento pela primeira vez desde os anos 80, inclusive o partido original deles foi proibido por ser racista. Esses caras estão no parlamento e Benjamin Netanyahu não formou coalizão. Então é trágico, porque eles estão no parlamento sem disciplina de coalizão. Então, o que pode acontecer, Deus sabe, né? Porque eu estou falando de gente que não tem nenhum compromisso com valores democráticos. Né? Muito parecido com o que acontece aqui. Né? O discurso é muito parecido com o discurso bolsonarista. E aí o que acontece é que esses grupos da democracia israelense, muito parecido com o que está acontecendo na Hungria agora, né, uma coalizão húngara, inclusive para municipalidade, não ainda nacional, mas parece que vai ser reproduzida na eleição nacional, muito parecido com o que aconteceu com Biden, quando se optou por uma pessoa mais de centro e não um grupo que pudesse dissolver o apoio ao Partido Democrata. O que aconteceu em Israel é que essa coalizão se formou a partir dessa perspectiva que eu vou chamar aqui de frente ampla e antifascista. Né? E foi isso que aconteceu em Israel. É uma frente ampla contra o fascismo. Nenhum dos partidos que está agora apoiando o governo Bennett-Lapid
relativiza os valores democráticos. Eu acho que essa é a diferença fundamental. A gente está falando de uma frente ampla antifascista, o que não é novo, né? A gente está falando de uma referência resgatada de combates contra o fascismo dos anos 30 e 40. É disso que a gente está falando quando a gente fala de Israel, o que é muito mais potente do que a geringonça portuguesa, na minha opinião.